Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa 10ª aula do curso de React. Na aula de hoje, a gente vai ver sobre o React Hook chamado UseEffect. Vamos entender para que ele funciona, quando é que a gente utiliza ele, né, e tudo mais. A gente tem mais 9 aulas. Antes dessa, peço para vocês que, se não viram ainda, acesse a playlist do curso, que tem diversas aulas aí com bastante conteúdo para esclarecer todas essas dúvidas aí sobre o mundo do React, tá certo? Quem puder, dê um like nesse vídeo, porque isso aí vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender que este vídeo ele tem um conteúdo relevante, vai sugerir esse vídeo para mais pessoas. Se inscrevam no canal, porque dessa forma vocês conseguem interagir diretamente comigo. Eu vou entender que tem mais gente se inscrevendo, tem mais gente interessada nesse conteúdo que eu estou publicando, e isso me incentiva a produzir mais vídeos e entregar mais conteúdo interessante aí com qualidade aqui no YouTube, tá certo? Vamos pro vídeo aí, então. A gente está aqui com um projetinho que a gente já vem desenvolvendo aí ao longo das nossas aulas. Ele é muito simples, é mais para exemplo, e eu vou demonstrar com ele mesmo como é que o React Hook UseRef consegue ser utilizado dentro de um projeto, né? Uma das formas de utilizar, são inúmeras formas aí que a gente consegue utilizar o Hook e UseRef, tá certo? Vamos lá então. Eu vou começar aqui mostrando a documentação desse Hook. Sempre recomendo que vocês olhem a documentação, leiam tudo que está escrito aqui. Aqui a documentação, inclusive, está em português, tá? Então tem várias coisas, tem muita coisa interessante aí que a gente acaba deixando de lado nos vídeos, né? Mas que, se tu vem aqui na documentação, tá abordado às vezes de uma forma diferente e tal, ou tá abordando e tudo mais. Então, super recomendo que vocês acessem a documentação aqui e confiram do que ela tem, tá? A documentação tá toda em português aqui do Brasil, então tem muita coisa interessante aqui, beleza? Então tá, vamos para a gente poder utilizar esse React Hook. Eu acho que vai ser muito mais simples de entender ele quando a gente começar a usar, tá? Então, o que esse React Hook ele consegue fazer por nós, né? O UseRef, ele consegue, assim como o próprio nome dele já diz, né? Ele consegue permitir que a gente armazene valores dentro de uma variável ali, e esses valores eles não vão ser alterados conforme o componente é renderizado. Então, o Hook UseRef consegue guardar algum tipo de valor dentro dele, consegue armazenar dentro dele algum tipo de valor que pode ser alterado pela gente, sem necessariamente gerar um novo re-render no componente, né? Então não é como um state. O UseRef na prática, então ele consegue armazenar para nós um valor que pode ser alterado posteriormente, caso a gente queira, né? Se a gente não quiser, ele simplesmente armazena aquele valor ali enquanto o componente está sendo executado, mesmo com alterações de estado, com qualquer tipo de coisa no componente, a menos que o componente seja destruído e reconstruído, né? O UseRef ele mantém aquele valor armazenado ali para a gente, até que a gente resolva alterar ou apagar o valor que está dentro dele. Como é que a gente consegue usar o UseRef então? Eu vou colocar aqui em cima uma nova const, e esse UseRef eu vou conseguir com ele pegar a referência de um elemento HTML. Olha só que interessante. Eu posso colocar aqui, por exemplo, input password ref vai ser igual a UseRef. Esse UseRef aqui eu teclei Enter e ele foi importado do React também. É uma função, eu preciso executar esta função. E este UseRef, diferente do UseMemo e do UseCallback, que a gente já viu nas outras aulas, ele não precisa de uma rede de dependências. Se a gente deixar o mouse sobre ele, né, a gente consegue ver, ó, este hook ele é uma função, né? E esta função retorna para a gente um mutable ref object. E a gente pode não passar valor para ele, mas se a gente quiser, a gente também pode. Então, ó, se eu apagar aqui e digitar de novo, eu vou ver que ele tem aqui, ó, ele tem um overload, né? O que é o overload do JavaScript? A gente consegue fazer com que uma função ela tenha mais um tipo de definição, né? Aqui no TypeScript, na verdade, né?
Então, olha só, se eu vim aqui e clicar na setinha para cima, o Visual Studio Code aqui vai me mostrar que, olha só, o useRef ele pode receber um valor inicial e ele também pode, ele só pode receber aqui um valor inicial, né? E vai retornar para a gente a referência de um objeto ou um objeto aqui que pode ser mutável, né? Que a gente pode alterar esse objeto. Então, por exemplo, eu vou começar aqui como eu vou pegar a referência de uma input aqui do meu HTML, eu vou então colocar iniciar este valor como nulo e aqui dentro eu vou passar um parâmetro de tipagem e aqui nesse parâmetro de tipagem eu vou dizer que vai ser um HTML input element. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando que esse meu useRef vai armazenar dentro dele a referência para um elemento input do HTML. E este valor inicial é nulo. Ou seja, quando eu inicializar o meu componente, este cara aqui dentro dele vai estar armazenado um valor nulo. E esse valor vai poder ser alterado depois que eu renderizar o meu HTML. Como é que a gente vai poder fazer isso? Eu pego aqui, eu copio este valor, então, input password ref, e o meu ref, eu posso, essa constante aqui, eu posso atribuir no meu input. No meu input, eu vou ter uma propriedade chamada ref. O ref vai receber aquele meu useRef. Então, o que está acontecendo aqui? Né? Vamos lá, vamos entender. Quando o componente iniciar, então, a gente vai estar dizendo aqui, ó, nós estamos utilizando o useRef, e esse useRef, ele inicia como nulo. Mas em algum momento, alguma coisa pode atribuir o valor, ou melhor, a referência de uma input HTML para ele. Esta variável aqui, a gente está repassando para o ref de uma input. Olha só, se a gente deixar o mouse sobre a input, a gente vai ver que tem um monte de coisa aqui, né? Mas a gente consegue encontrar aqui, ó, HTML input element, né? Então, esse ref da input, ele vai ser responsável de fazer uma atribuição para esta minha variável aqui da referência dele mesmo. Tá? Então, o que acontece? Eu inicio como nulo, aqui embaixo eu atribuo a referência da input para minha variável. De modo que agora essa minha variável, ela tem um valor aqui dentro, ela tem a referência para input. Então, por exemplo, se eu pegar essa minha variável e, por exemplo, dentro do meu handle aqui de entrar, eu fizer input password ref ponto current, o que acontece? O password ref aqui, ele é uma constante, você não pode alterar o valor de uma constante, certo? Mas um atributo que está dentro da constante pode ter o seu valor alterado. Ou seja, este current aqui, ele recebe inicialmente nulo. Se a gente deixar o mouse em cima, ó, vamos ver que o current aqui, ó, ele é HTML input ou nulo. Isso aqui é do TypeScript, tá? Mas então, o valor realmente nulo aqui, ele está aqui dentro do current. Tá? E esse valor aqui ele vai ser alterado em algum momento por este ref aqui. Então, aqui dentro da input, né, por trás dos panos ali, a gente não precisa entender muito isso, mas por trás ali, o React vai atribuir a referência desta input para este current aqui. E agora, olha só, este current a gente consegue fazer uma validação aqui, por exemplo, colocar um if, e dentro desse if a gente verifica o seguinte: se current é diferente de nulo, e se current é diferente de nulo, olha só que interessante, o current aqui agora, ó, é só um HTML input element. Então a gente consegue pegar a referência da nossa input que está aqui embaixo através do useRef. Então esse useRef ele é muito usado para isso, para a gente conseguir, por exemplo, pegar a referência do nosso elemento HTML e poder usar, por exemplo, dentro de um callback, dentro de uma função, alguma coisa assim, tá? E aí, olha só que interessante. A gente poderia muito bem, aqui dentro do current, colocar um ponto, e aí a gente vai ter acesso a todos os atributos que a gente tem disponível na nossa input HTML.
Inclusive, ó, o value, ó, a gente pode ter acesso, a gente poderia ter acesso a uma função chamada onChange, a gente poderia ter acesso aqui a uma função chamada focus, né? Que faria com que a nossa input de senha recebesse focos na hora do código. Então vamos olhar aqui no navegador como é que está ficando. Eu já estou com o projeto aqui rodando das aulas anteriores, e aí olha só, o que, que acontece? Aqui é o input focada, aqui a input não está focada. Então vocês lembram que o nosso handle enter, se a gente clicar no botão aqui de entrar, ele vai executar o nosso handle enter, que vai dar alguns logs e vai fazer com que a nossa input seja focada, certo? Olha só, cliquei e olha que interessante, a nossa input HTML foi focada, porque a gente, através deste carinha aqui, através do useRef, a gente conseguiu pegar a referência da input. Então, o useRef ele é usado principalmente para esse tipo de coisa. Então, eu vou fazer alguma coisa um pouquinho mais interessante aqui, que é o seguinte. Aqui na minha input de e-mail, eu vou fazer que depois que eu terminar de digitar nela, eu posso teclar Enter nessa input aqui e eu vou focar na minha input de senha. Então eu vou fazer o seguinte, ó, on key down. Toda vez que eu teclar alguma coisa na minha input de e-mail, eu vou receber um evento, que foi o evento de teclar qualquer letra, qualquer tecla ali do teclado, né? E aí eu vou fazer uma comparação, que é o seguinte, ó, e.i for igual a enter. Se for igual a enter, o que, que eu faço? Pegar o input passwordref.current.focus. Então, eu executo o focus na input. Se não, eu não faço nada. Eu vou só colocar aqui undefined. E aí eu não necessariamente faço nada, né? Então, eu estou fazendo um if ternário aqui do JavaScript, né? Se for o caso de true, eu faço isso, senão eu não faço nada. Então, toda vez que eu estiver digitando o meu e-mail e eu teclar Enter, eu quero que a minha input de senha seja focada para mim continuar digitando a senha, certo? Então, vamos ver como é que isso aí ficou lá no navegador. Eu vou remover aqui, ó, eu vou remover aqui do handle callback, eu não preciso mais disso. A gente vai ver como é que isso está funcionando lá no navegador. Aqui no navegador, então, ó, eu vou digitar aqui Lucas, por exemplo, e eu vou teclar Enter. E aí, quando eu teclo Enter, significa que eu terminei de digitar o meu e-mail, a minha input de senha foi focada. E aí eu posso digitar uma senha qualquer aqui. Então vamos revisar aqui o que eu estou fazendo. Eu estou utilizando o useRef, eu digo que o valor dele inicial é nulo, mas em algum momento eu vou receber uma input HTML aqui dentro. Essa variável aqui, que vai armazenar a referência da input, eu preciso passar ela no elemento, ou na input, no caso, que eu quero resgatar a referência. Tendo a referência armazenada na nossa input, eu posso, dentro aqui de um evento, por exemplo, de keydown, na minha input de e-mail. Então, toda vez que eu digitar Enter, que eu teclar com o teclado o Enter, ele vai focar na minha input de senha. Esse aí é o nosso código completo. Galera, é basicamente isso que eu queria passar para vocês. O useRef ele tem outras aplicações, né, que a gente pode fazer com ele, mas aí, ao decorrer dos vídeos aqui, conforme a gente for evoluindo o projeto, a gente fala muito mais sobre esse, tá? Mas o uso inicial dele, a maior parte das vezes, vocês vão ver pessoas utilizando o useRef para isso, para guardar referências de algum elemento HTML aqui que a gente está trabalhando. Galera, muito obrigado por terem assistido o vídeo até agora. Se vocês estão gostando dos vídeos, deem um like nesses vídeos, porque aí vocês vão dizer para o algoritmo do YouTube que esses vídeos têm uma qualidade boa, que o conteúdo deles é relevante, e o YouTube vai sugerir esses vídeos para mais pessoas. Peço também que se inscrevam nesse canal se vocês ainda não são inscritos, porque vocês se inscrevendo no canal, vocês vão me atingir diretamente dizendo que o conteúdo que eu estou fazendo aqui, ele é relevante, e isso vai me incentivar demais a produzir mais conteúdos como esse.